Mais uma vez, boa tarde a todas e todos, saudando novamente as servidoras e os servidores da Câmara, também pelas sessões solenes da última semana, cumprimento aqui a presidência e todas e todos que participaram das sessões solenes, também as cidadãs e cidadãos que participam conosco aqui no plenário, tivemos o pessoal do beach tênis, os atletas que engrandecem o nosso município, muito bom ter vocês aqui, parabéns pela presença e pelas medalhas. Também cumprimentando o seu Odir, a esposa, parabéns pelo trabalho, e a população que se manifesta aqui, que está presente, obrigado pela presença, viu? Muito importante ter vocês aqui, e também o trabalho tão bonito apresentado aqui em nossa Câmara Municipal, que continuem sempre perseverando. Muito obrigado. E também a nossa população que participa aqui conosco, está se manifestando, está exercendo, fortalecendo a democracia, Guarda Civil Municipal, você que nos acompanha e participa conosco também pelos meios de comunicação. Como sempre, eu começo fazendo minha audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros. Estou usando uma camisa roxa, gravata preta listrada, paletó preto. E à minha frente há um púlpito de madeira, um microfone e o brasão de Vinhedo estampado nesse púlpito. Na última semana, eu apresentei algumas indicações como forma de mostrar à Prefeitura as demandas da nossa população. Por exemplo, digo aqui que é necessário refazer a pintura de solo para sinalização nas ruas do bairro Vila Galo, após as ações de recapeamento geral, e isso eu entendo que vai se estender não somente ao bairro Vila Galo, mas a tantos outros que vão passar por ações de recapeamento. O vereador Rodrigo Luglio até trouxe aqui essa reivindicação, essas moções, mas eu faço aqui o apelo também para que, além do recapeamento, também aconteça a sinalização, a pintura, e, sobretudo, no bairro Vila Galo, nós temos ali uma situação em relação ao trânsito na única entrada e saída de veículos desse município, algo que já foi encaminhado para a Secretaria competente, já foi encaminhado para a Diretoria de Trânsito da Prefeitura, mas até o momento não foi resolvido. Não sei se há um imbróglio em relação ao DER, se é uma situação própria do município de Vinhedo, mas junto a esse recapeamento, junto a essa ação importante que está acontecendo ali no bairro, também os moradores pedem mais segurança no trânsito por meio dessa intervenção há tanto tempo solicitada por quem mora ali. Também peço que a Prefeitura feche um buraco que está aberto na Avenida Brasil, entre os números 198 e 210, aliás, e eu digo aqui recorrentemente que não é função de vereador trazer esse tipo de demanda aqui à tribuna, mas são tantas coisas que chegam para nós, vindas da população, que a gente tem a obrigação aqui de se manifestar e de pedir o cumprimento com agilidade desses pedidos. O cumprimento não, aliás, a realização dos reparos, das manutenções em relação a esses pedidos que são encaminhados. Também peço a revisão, e agora, do ponto de vista mais sensível, também trazendo aqui a pauta da segurança, a revisão da iluminação na escadaria que liga João Ortiz de Camargo a Luiz Páfara, o escadão que temos aqui ao final da rua da Avenida 2 de Abril, próximo ali ao restaurante La Bodega. É a segunda vez que eu venho pedir isso em menos de 2 meses, já tivemos uma ação em outubro para a recolocação das lâmpadas ali, mas eu peço mais uma vez porque as lâmpadas foram queimadas ou há algum problema com a fiação elétrica naquele trecho. População que sobe e desce aquele escadão todos os dias, pessoal que sai do trabalho ou que sai cedo de casa, está indo pegar o ônibus ali no ponto perto do La Bodega, está enfrentando essa dificuldade. À noite, a situação de periculosidade é aumentada ali, então eu peço encarecidamente à Prefeitura que não somente faça substituição, e nós temos aqui até o 0800, temos o aplicativo para a solicitação da troca de lâmpada, mas ali é algo que sequer está contabilizado, que está constante ali no mapa desse aplicativo. Então, peço à Secretaria que tome providências e que, ao mesmo tempo, pense em fazer a substituição em todos os espaços parecidos, escadarias, vielas, locais em que aconteça um tráfego de pessoas intenso, sobretudo à noite, para que não somente seja substituída a iluminação, mas também para que tenhamos o LED. E aqui eu vejo a presença do Juninho. Desculpa, Juninho, eu acabei não te mencionando aqui no início, mas obrigado aí pela presença. Mas temos a necessidade de substituição pelo LED, sabemos que é uma situação de segurança pública, então que tenhamos essa iniciativa ali no escadão da Canudos. Também peço recapeamento asfáltico ou com pavimento ecológico, com instalação de calçadas de acessibilidade plena, também a infraestrutura de saneamento básico na rua Antônio Biagioli, na Vila Cascais, ali um local em que está havendo até uma especulação imobiliária, alguns prédios sendo construídos, então que tenhamos o pavimento nessa rua e também peço
que a secretaria competente dê uma atenção ao edifício Capri, na Vila Planalto, porque lá houve uma situação envolvendo a litucera, uma caçamba de lixo que foi colocada ali pelos próprios moradores. Parece que houve um desentendimento ali e essa caçamba ela foi destruída pelo próprio caminhão que faz a coleta. Nós recebemos os e-mails, né, todos os gabinetes vai ser reembolsado, né, presidente? Que bom, muito bom saber disso. Até porque os moradores estavam se manifestando, encaminhando e-mails para todos os mandatos, então é importante saber que já teremos a resolução desse problema. Como eu sempre digo aqui, são demandas que chegaram até mim por meio de munícipes, ou seja, não há vantagem alguma em não serem cumpridas pela prefeitura, então que tenhamos esse olhar, até porque não é um capricho, não é um desejo do vereador por si só. É algo que vem da população e nós estamos aqui apenas amplificando a voz das pessoas que pagam os impostos, que exigem com razão essas melhorias. Também vou comentar 3 moções de apelo que eu protocolei na última semana, elas acabaram de ser aprovadas por unanimidade aqui na sessão. Também temos a presença aqui da Alicia Mendonça, gestora de políticas públicas, e uma delas diz respeito, inclusive, a alguns trabalhos que estamos fazendo juntos. Mas a primeira moção, ela menciona a zeladoria urbana, de uma maneira muito específica. É um apelo para que a prefeitura realize o nivelamento do asfalto com as tampas de bueiros nos locais em que acontecerem recapeamentos por empresas contratadas pela Prefeitura de Vinhedo. Isso é básico, basta, aliás, constar no pregão. Tem que constar no pregão. Eu digo que menciona de maneira específica, porque eu já fiz até um projeto de lei nesse sentido. Esse projeto foi aprovado aqui na Câmara, foi vetado pelo prefeito, o veto foi acatado pelos vereadores que, inclusive, aprovaram o projeto, mas nesse projeto de lei nós tínhamos o nivelamento das tampas de bueiro com o recapeamento asfáltico já garantido. Como não temos a lei institucionalizada em nosso município, então eu encaminho aqui por meio de moção, mais uma vez reforçando, já que estamos em meio a tantas ações de recapeamento asfáltico, pagas com recursos da prefeitura, com recursos do contribuinte de Vinhedo, então que ao menos esses certames contenham já a exigência para que a empresa faça o nivelamento ao final das obras. E as outras 2 moções dizem respeito a um assunto que eu, inclusive, já trouxe aqui no início dessa sessão, e agora eu vou explanar de forma pormenorizada, que é sobre segurança pública na região central de Vinhedo. Eu estou encaminhando essas 2 moções com um foco muito particular, que é para coibir furtos no comércio, sabendo que essa prática criminosa tem sido recorrente por aqui. Eu tenho recebido muitos relatos parecidos, até mesmo sobre residências, e algumas sendo invadidas, algumas residências que estão sendo alugadas ou vendidas estão sendo invadidas no centro da cidade. Isso já foi comunicado ao secretário de Segurança Pública, mas também na semana passada tivemos o conhecimento de mais um caso de furto, que não cabe ser exposto aqui em detalhes, como eu já falei, até como uma forma de preservar esses comerciantes, mas um comércio tradicional da nossa cidade que tem sido recorrentemente vítima de furtos. Então, eu aproveito esse momento para indicar a necessidade de que essa pauta seja mais discutida aqui em nossa cidade. A secretaria responsável pode e deve começar a dialogar mais, prestar contas, realizar fóruns, debates com especialistas, trazer experiências positivas de outras cidades, e a gente não pode continuar perpetuando esse mito, essa fake news de que Vinhedo é uma cidade segura, não tem nada demais por aqui. Isso é uma fake news, é uma inverdade. Falar isso também é um desserviço, porque tem trabalhadores sendo assaltados sim, tem comércios sendo assaltados ou furtados sim, tem crimes contra as mulheres dentro e fora de casa acontecendo, crimes contra as crianças sim, e a política de segurança de Vinhedo pode e deve melhorar. Basta que ela seja discutida em conjunto com a população, que sabe os medos que passa. Falando em segurança pública, agora especificamente nas ruas de nossa cidade, também sou obrigado a relembrar que nós estamos em uma região metropolitana, essa região metropolitana está dentro de uma região macrometropolitana, macrometrópole paulista, que é muito maior, e nós temos sim a segurança por câmera, central de inteligência, isso tem que ser reconhecido, valorizado sem dúvida alguma, são coisas positivas, mas o bandido muitas vezes não toma nota disso, porque ele vem para praticar os crimes. Então, pensando nisso, volto a falar aqui sobre um outro assunto relacionado, porque eu também apresentei uma moção de apelo, falei agora há pouco sobre iluminação com LED nas vielas, nos escadões, mas eu encaminho moção de apelo e acabou de ser aprovada para que tenhamos também a substituição da iluminação tradicional pelo LED nas ruas do centro para além da 9 de julho. São vários os estudos que apontam que a iluminação adequada das ruas e dos espaços públicos coíbe ações criminosas, ou seja,
Com ações muito simples, a gente já pode melhorar essa situação da insegurança aqui em nosso município, sobretudo nas áreas centrais, nas áreas de grande fluxo. Isso sem contar que há um contrato com a empresa que presta esse serviço para o parque de iluminação, para que ele seja substituído por LED, e coloco aqui até uma sugestão. Talvez a prefeitura pudesse ter adiado em um mês a instalação da iluminação de Natal, que começou em outubro, final de outubro, já que as lojas ainda estão se organizando para ficarem abertas até mais tarde, e pudesse investir esse valor em deixar o centro mais iluminado com LED. Também o bairro Capela, também os 7 bairros, as áreas centrais desses bairros, eu entendo que seria algo com muito mais retorno prático para a população e o dinheiro público muito mais bem investido. A gente está falando aí de 3 milhões de reais para iluminação de Natal, e enquanto isso o município patinando, Valinhos já tem quase 100% de LED, Louveira quase 100% de LED e Vinhedo só com a rua 9 de Julho e algumas outras vias arteriais. Então, novamente, eu questiono aqui, quais são as prioridades da Prefeitura de Vinhedo? A gente pode manter uma cidade cinematográfica, inclusive aqui fazendo menção ao termo que a Nívia sempre usa, uma cidade cinematográfica, mas também podemos colocar o dedo nas feridas, realmente respondermos com políticas públicas às principais dificuldades encontradas. E como gestor público, eu escolho sempre a segunda opção, e também agradeço aos meus colegas vereadores pela aprovação das moções, mas que fiquemos aqui atentos para que essa situação de insegurança não passe despercebida pelo nosso poder público. Para finalizar, e ainda nessa linha de destacar as reais prioridades de nosso município, eu sou obrigado a trazer aqui novamente essa tribuna um assunto já conhecido, mas que parece ainda não ter surtido o efeito necessário. Nós vivemos uma falta de água generalizada nos últimos dias, problemas sendo sentidos em várias partes de Vinhedo, especialmente na Capela, e também estamos nos deparando com uma série de outros, como, por exemplo, faltas de vagas de creche, trânsito cada vez mais congestionado, escolas, unidades de saúde sem climatização, e esses são indicadores de algo muito maior, muito mais profundo que nós estamos vivendo em Vinhedo, que é o crescimento de uma cidade sem que a sua infraestrutura e seus serviços públicos acompanhem esse crescimento. Vinhedo não pode mais crescer, Vinhedo não pode mais atrair pessoas sem que aqueles que já estão aqui tenham 100% dos serviços garantidos com qualidade. Eu acho que isso é muito lógico, é muito entendível. E eu quero me dirigir a você que mora em Vinhedo e, assim como eu, sabe do que eu estou falando. É preferível que a cidade invista em mais qualidade de vida, em mais opções de lazer, de serviços públicos, ou que a cidade apenas cresça para saciar a especulação imobiliária que vive ocupando espaços de poder nessa cidade. Você, com certeza, escolheu a primeira opção, mas muitos tomadores de decisão estão escolhendo a segunda, e o resultado tem destruído a qualidade de vida em uma cidade que deveria ser exemplo, a melhor, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Então, pensar dessa maneira é pensar com inteligência, pensar, acima de tudo, com amor a essa cidade. E o especulador, ele não quer nem saber de Vinhedo. O especulador está preocupado somente com o seu bolso. A gente tem que pensar em uma Vinhedo que ofereça, sim, esses serviços, que tenha um desenvolvimento e não apenas que cresça de tamanho, que ela melhore a cada dia. Então, nós precisamos pensar no trabalhador, na trabalhadora da cooperativa, por exemplo, que estão aí em uma situação completamente insalubre, a servidora, o servidor público que precisa de reconhecimento, que exige com razão esse reconhecimento, a mãe e o pai que precisam da vaga da creche para o filho, e depois a gente ainda é obrigado a ouvir algumas coisas no sentido de que a gente está querendo travar o crescimento da cidade. Eu entendo que o crescimento, sim, ele tem que ser travado, disciplinado, mas não desenvolvimento. Ninguém quer que a cidade pare de se desenvolver. Que tenhamos aqui geração de empregos, que possamos abrigar indústrias, que a cidade possa ser melhor a cada dia. Agora, que ela cresça sem que a infraestrutura acompanhe isso, sem que a cidade, quem está aqui, tenha acesso a serviços melhores, isso, sem dúvida alguma, é algo que eu não quero, sim. Mas, atualmente, isso é algo muito mais importante também, porque nós estamos pleiteando a situação de município de interesse turístico. Tenho certeza que ninguém quer sair de Campinas, de São Paulo, para vir para uma cidade deteriorada, uma cidade com trânsito, sem opções. E nós temos algumas lutas paralisadas, Parque Fazenda Cachoeira, APA Serra dos Cocais, tantas outras que, se tivessem avançado, hoje
já teriam um resultado muito mais positivo. Então, Vinhedo merece mais. Os grandes nomes que nos precederam na política, temos Rodrigo Paixão, Valdir Barreto, Tiago Carandina, Sandro Rebeca, Rocha, Tião, Kátia Tramontano, Sônia Odes, tantos outros, merecem que nós continuemos a lutar por uma cidade verdadeiramente inclusiva, sustentável, modelo de desenvolvimento para todo o Brasil. Essa é a nossa luta e eu continuo aqui também seguindo na expectativa de que o projeto de lei de valorização das auxiliares de educação infantil de nossa cidade venha do Executivo para essa casa para que seja votado. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, vereador.